Escoamentos compressíveis introdução. Então vamos dar início ao curso de escoamentos compressíveis. Nós vamos ver nesse curso as equações governantes, definição da velocidade do som e a equação da velocidade do som em gases, as equações para escoamentos isoentrópicos unidimensionais, propriedades de estagnação, propriedades características em função do número e as equações em função do número de Mach, escoamentos com variação de área, escoamentos em bocais e difusores, choque normal, escoamento com adição de calor, escoamento com atrito, choque oblíquo e escoamentos hipersônicos. Os pré-requisitos para esse curso são termodinâmica, transferência de calor e fenômenos de transporte. O objetivo específico dessa aula é definir um fluido compressível e incompressível e definir o que é escoamento compressível e escoamento incompressível. Vamos falar um pouco dos regimes de escoamento e um pouco de histórico e perspectivas. A bibliografia o curso é baseado no livro do Anderson, Modern Compressible Flow. Essa aqui é a terceira edição, ele já está na quarta edição. E o livro do Asher Shapiro tem o volume 1 e o volume 2, que são as referências dessa disciplina. Também tem esse livro de Elements of Gas Dynamics, é um livro também interessante sobre o assunto. Tem um curso muito bom na plataforma EDX da Universidade de Queensland sobre escoamentos hipersônicos. Então, quem interessa pelo assunto, procurem esse curso aí na plataforma EDX. Quando nós falamos de escoamentos, nós pensamos aqui em movimentos de massas de ar e fluidos e líquidos, não é? Massas de ar e massas de gases e líquidos, que são ambos fluidos. A definição de um escoamento é exatamente isso, o ato de escoar, modo de fluir de uma corrente. Então nós estamos tratando de movimento de fluidos. O que é um fluido? Como é que nós definimos formalmente um fluido e diferenciamos ele de um sólido? A definição formal é que um fluido não resiste à tensão de cisalhamento. Então pensamos aqui num elemento de fluido, quando lhe é aplicada uma tensão de cisalhamento, ele vai sofrer uma deformação contínua enquanto houver a tensão de cisalhamento aplicada. Um sólido, por sua vez, resiste à tensão de cisalhamento. Claro que um sólido ele pode sofrer uma deformação na região elástica ou na região plástica, um sólido ideal não vai ter nenhuma deformação. Mas, de forma geral, o sólido resiste à tensão de cisalhamento e o fluido não resiste à tensão de cisalhamento. A caracterização de como o fluido vai resistir, não vai se deformar em razão da tensão de cisalhamento, é dada pela viscosidade. No caso de fluidos newtonianos, nós temos uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Esse é um fluido newtoniano. Para fluidos não newtonianos, por analogia a fluidos newtonianos, nós podemos representar por uma viscosidade aparente, e ele é classificado com base no comportamento dessa viscosidade aparente. Pseudoplástico, a viscosidade aparente diminui com o aumento da taxa de deformação. Dilatante, a viscosidade aparente aumenta com o aumento da taxa de deformação. O plástico de Bingham, ele se comporta como um sólido até determinada tensão e depois ele sofre uma deformação linear. Tixotrópico está relacionado com o tempo, a viscosidade aparente reduz com o tempo. Reopético, a viscosidade aparente aumenta com o tempo. E viscoelásticos, eles retornam em parte à sua forma original. Então essa aqui é uma classificação geral sobre os tipos de fluidos. No caso aqui de escoamentos compressíveis, nós vamos ver que, essencialmente, nós vamos tratar de escoamentos fora da região da camada limite, portanto, os efeitos viscosos, de forma geral, não vão ser considerados. Então, falamos de fluidos, não resistem à tensão de cisalhamento, e dentro de fluidos nós temos líquidos e gases. Agora, como que nós diferenciamos líquidos e gases? Quando eu faço essa pergunta, a primeira resposta que me dão é que se eu coloco um recipiente com líquido, ele vai fazer uma interface, enquanto um gás vai preencher todo o recipiente. Em parte é verdade, desde que nós preenchamos o recipiente com parte de líquido. Se a gente enche ele com líquido, também não vamos ver a formação de uma interface. A maneira mais adequada de diferenciar líquidos e gases é pelo comportamento do volume específico e da massa específica quando lhe é aplicada uma tensão, uma pressão, quando lhe é aplicada uma pressão. Então nós temos as superfícies das substâncias, podem ser aqui a superfície, pressão, volume e temperatura. Para diversas substâncias tem mais ou menos o mesmo comportamento. Nós temos substâncias que contraem quando solidificam e substâncias que expandem quando solidificam. Mas nós observamos que na região de sólido,
Aumentos significativos da pressão causam variações de volume desprezíveis. No caso de um sólido ideal, não vai haver variação de volume. Na região de líquido, também, grandes aumentos de pressão causam variações de volume muito pequenas. Observamos aqui que está praticamente na vertical o gráfico. Já na região de gases, pressões moderadas, ou aumentos de pressões moderadas causam variações de volume significativas. Então, líquidos são considerados incompressíveis. Grandes pressões resultam em variações de volume desprezíveis. Volume dividido pela massa dá o volume específico, e o volume específico é o inverso da massa específica. Então, variações de volume específico ou variações de massa específica é o que nós estamos interessados em escoamentos compressíveis. E fluidos compressíveis são gases, essencialmente gases, em que moderadas pressões vão resultar em variações significativas do volume. Mas aí nós fazemos o seguinte questionamento: escoamentos de fluidos compressíveis ou escoamentos compressíveis? Do que a disciplina se trata? E tem diferença eu falar se é escoamento de fluido compressível ou escoamento compressível? Tem diferença. Quando eu falo de fluido compressível, eu estou caracterizando o fluido. E nós vimos que fluidos compressíveis são gases. Líquidos são tratados como fluidos incompressíveis. Então aqui eu estou caracterizando o fluido que está escoando. Quando eu falo de escoamentos compressíveis, eu estou caracterizando o regime de escoamento. E qual que é a diferença disso? A diferença é que escoamentos de fluidos compressíveis são escoamentos de gases, mas escoamentos compressíveis são escoamentos em que os efeitos da compressibilidade são importantes. Como assim? Eu posso ter um escoamento de gás em que a variação de volume e, consequentemente, de volume específico e massa específica são pequenas. Quando? Quando as velocidades forem baixas. Então, eu posso ter um escoamento de um fluido compressível tratado como um escoamento incompressível. Porque aqui eu estou interessado nas variações do volume específico e da massa específica. Então, o escoamento compressível ele está tratando do regime de escoamento. Nós podemos ter um escoamento de fluido compressível tratado como um escoamento incompressível. Isso aqui é muito importante, ter essa diferenciação, saber essa diferenciação. Então, nós estamos interessados em escoamentos compressíveis e em escoamentos em que a variação do volume específico e da massa específica são significativos. É importante salientar o quê? Que todo escoamento é compressível. Nós vimos ali na superfície pressão, volume e temperatura que um grande aumento de pressão vai causar variações muito pequenas de volume, mas vai causar variações de volume. É só que, para efeitos práticos, essa variação pode ser desprezada, mas todo fluido, na prática, é compressível, num grau menor ou maior. Nós estamos interessados em condições em que a variação do volume são consideráveis. Em caso em que a variação for pequena, nós podemos considerá-lo como um escoamento incompressível. Então, como é que nós vamos caracterizar o que é um escoamento compressível ou não? Pelo número de Mach. O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade e a velocidade do som no meio. Eu já vou adiantar aqui que nós vamos ver em aulas posteriores que a velocidade do som no gás é dado pela raiz de Kr vezes a temperatura em Kelvin. O R é uma propriedade do gás, o K é uma propriedade do gás, a temperatura em Kelvin. Portanto, se a gente determina a velocidade do som, nós temos a velocidade do escoamento, podemos determinar o número de Mach. Para escoamentos abaixo de Mach 0,3, são escoamentos que nós consideramos a baixas velocidades. Então, eles são tratados como subsônicos, abaixo da velocidade do som, e incompressíveis. Os efeitos da compressibilidade não são significativos nesse tipo de escoamento. Então, eu peguei aqui alguns dados do recorde de veículos em produção. A gente observa, considerando aqui uma temperatura de 300 kelvins, eles estão aqui basicamente na região de escoamento subsônico incompressível. Nós podemos tratar adequadamente esses escoamentos como subsônicos e incompressíveis. Aqui eles estão bem no limite, não é? Mas não é todo mundo e todo veículo que vai andar nessas velocidades o tempo todo. No caso de escoamentos subsônicos compressíveis, são escoamentos que estão entre Mach 0,3 e Mach 0,8. Eles ainda estão no regime subsônico, abaixo de Mach 1, mas os efeitos da compressibilidade, nesses casos, passam a ser importantes. Então, eu peguei aqui uma tabela de alguns voos comerciais. Basicamente, todo voo comercial voa nessa região de escoamento subsônico. Aqui tem esse BA Flight 112, que é um voo da British Airways, que quebrou o recorde da velocidade num voo transatlântico, mas ele fez uso de
correntes de ar que ajudaram ele a chegar mais rápido no seu destino. Mas essa velocidade, ele não atingiu efetivamente a velocidade do som. Uma coisa é você medir a velocidade em relação ao solo e uma coisa é você medir a velocidade do gás em movimento, efetivamente. Então ele não atingiu, de fato, a velocidade supersônica. Ele nem foi projetado para atingir esse regime de escoamento. Mas aqui a gente observa que todos eles estão na região de compressível, os efeitos da compressibilidade são importantes, subsônicos. Por que eles estão aqui nesse limite? Porque acima disso aqui, nós vamos entrar num regime transônico. O que é um regime transônico? O escoamento ainda é subsônico, ele está abaixo de Mach 1. Só que quando ele passa por corpos aerodinâmicos, localmente ele vai sofrer uma aceleração. E essa aceleração local vai levar a pontos em que o escoamento vai atingir o regime supersônico. Quando ele atinge o regime supersônico, nós temos a formação de uma onda de choque. Nós vamos ver mais na frente que a onda de choque causa variações significativas das propriedades no fluido. Então aqui é uma região que vai haver um descolamento da camada limite, uma região de grande variação das propriedades, vai causar instabilidades aqui, e além disso, eu vou mostrar daqui a pouco, o arrasto vai aumentar significativamente nessa região de escoamento transônico. Então os voos, eles tendem a tentar maximizar a velocidade, mas também reduzir o consumo de combustível, então eles vão voar na região abaixo da região transônica, os voos subsônicos. Aqui a gente observa também um escoamento subsônico, que é acelerado localmente para uma região supersônica e havendo a formação da onda de choque. Essa onda de choque local, ela se movimenta, à medida que eu acelero o escoamento, ela se movimenta para a cauda do corpo. Ela se movimenta para a cauda do corpo. Deixa eu fechar aqui. Aqui a gente tem uma região de separação que vai causar instabilidades e vai aumentar significativamente o coeficiente de arrasto nessa região transônica. Então tem vários estudos sobre o arrasto em regiões transônicas e lá depois, próximo de Mach 2, esse arrasto cai. Então nós vamos ver que escoamentos supersônicos eles tendem a procuram passar rapidamente pela região transônica para minimizar os efeitos do arrasto causados. Quando a gente já tem um escoamento supersônico, então aqui a gente tem um escoamento subsônico, que é acelerado localmente para supersônico. Agora aqui a gente já tem um escoamento supersônico. No caso de um corpo rombudo, vai haver a formação de uma onda de choque em arco, e aí a gente vai ter as variações das propriedades de escoamento supersônico para subsônico, e pode haver também um choque secundário na cauda, uma onda de choque aqui de expansão na ponta. Aqui é uma foto do Ernest Mach, de uma bala. A Mach, aqui a gente vê a formação da onda de choque principal, da onda secundária. Aqui é uma foto mais moderna, a Mach 1,5, mas percebemos claramente a formação de uma onda de choque em arco. Essa formação aqui é uma onda de choque em arco, ela tem o formato de um arco. Ela é levemente destacada, o corpo aqui ele é rombudo, ele é levemente destacada da superfície. A gente observa que a separação, né, e esse formato do corpo vai interferir na distância que ele vai conseguir percorrer em virtude do coeficiente de arrasto. Então aqui nós temos uma onda de choque em arco, em caso de corpos rombudos, e o choque vai ser oblíquo no caso de corpos pontudos. Aqui ele vai estar em contato com a superfície. Onde que a gente pode tratar um choque como sendo normal? No caso de um choque em arco, nós temos aqui um choque em arco, na região próxima à região central, esse escoamento é tratado como um escoamento normal. Por quê? Porque nós podemos aproximar aqui a frente de onda, como sendo aqui a frente de onda, e nós temos um escoamento vindo na direção perpendicular à frente de onda. Essa frente de onda está aqui, nós temos um escoamento que está a aproximadamente 90 graus da frente de onda, da onda de choque. Quando nós nos afastamos aqui da região central, nós observamos que a minha frente de onda e o vetor velocidade já não estão a 90 graus. Então aqui fora dessa região central, nós vamos ter um choque oblíquo também. Então nós podemos tratar choque normal nessa região central de corpos rombudos, e choque oblíquo vai ocorrer na região fora aqui da região central, porque o ângulo entre o vetor velocidade e a frente de onda já não é próximo de 90 graus, e no caso de escoamentos pontudos também vai haver a formação de um choque oblíquo. E essa característica do choque, se ele é oblíquo, se ele é em arco, tem implicações importantes no projeto de estruturas. Aqui é, por exemplo, o projeto Mercury, sobre o projeto da cápsula da reentrada de voos espaciais,
Partiu-se inicialmente de um conceito pontudo, optou-se por um corpo rombudo, em que a onda de choque é uma onda em arco destacada, e o fato dela ser destacada reduz o aquecimento na superfície, e depois se otimizou o formato para melhorar a estabilidade da cápsula, certo? Então, o primeiro voo supersônico, o primeiro voo aeronáutico supersônico foi da aeronave Bell X-1 em 1947, 14 de outubro de 1947, pelo capitão da Força Aérea Americana, Charles Chuck Yeager. Ele fez um voo a Mach 1.06. Em 1948, ele fez um voo a Mach 1.45. Logo depois, um pouco tempo depois, ele atingiu Mach 1.45. É um voo importante porque ele mostrou que não existia a barreira de som, que era possível aeronaves romperem a barreira do som. A gente observa que no segundo voo, em 1948, um Mach 45, ele chegou quase no limite aqui do velocímetro da aeronave dele. Foi uma aeronave que foi construída em um consórcio da NACA, que depois foi extinta e deu lugar à NASA, e à Força Aérea dos Estados Unidos. Foi feita uma solicitação de 3 aeronaves para a Bell em regimes transônicos e supersônicos. Essa foi apelidada de XS-1, e ela deu início às aeronaves experimentais, classificadas como aeronave X, que até hoje tem esse programa de aeronaves experimentais, para estudo de vários conceitos e aerodinâmicos, né? Várias aeronaves experimentais até hoje sobre essa sigla de aeronaves X, aeronaves experimentais. Ela tinha um formato, ela foi fabricada em alumínio com tanques em aço. O formato dela foi baseado numa bala 0.5. Ela tinha 2 tanques de propelente de nitrogênio pressurizado. Esse nitrogênio funcionava tanto para pressurização do combustível, que é o propelente, quanto para cabine, pressurização da cabine. Aqui nós temos o formato da saída do foguete, o motor a foguete, tinha um empuxo de aproximadamente 27 mil kilonewtons, que as duas primeiras faziam a pressurização direta do nitrogênio. Nós vamos ver na aula de escoamento com variação de ar por que tem esse formato aqui. Nós queremos acelerar o escoamento para ter um maior empuxo. Então ele tem esse formato em função do escoamento ser supersônico, e eu quero acelerar ele. A terceira aeronave construída, ela utilizou uma turbobomba para alimentação, e essa terceira aeronave, ela explodiu. Ela foi projetada com um trem de pouso, ela foi projetada para decolar e aterrissar como uma aeronave comum, mas nos testes ela sempre foi lançada de um bombardeio adaptado. A primeira está no National Air and Space Museum, é a X-1, foi apelidada de Gramer's Glance, que é em homenagem à esposa do Chuck Yeager, ele apelidou ela com isso aqui. A segunda está em exibição na NASA, a terceira explodiu. Depois foram construídas mais 3 e 2 dessas também explodiram. Aqui tem um vídeo, eu vou deixar o link do vídeo também para vocês. Deixa eu ver se esse aqui vai funcionar. Os vídeos aqui resolveram não funcionar. Aqui mostra, eu vou deixar o link dos vídeos nos comentários, o lançamento, né, a partir do bombardeio. Ela foi sempre lançada nos testes a partir de um bombardeio. Nós temos aqui, militarmente, a aeronave SR-71, por exemplo, ela atingia Mach 3,5, uma aeronave muito interessante, atingia uma velocidade bastante alta. Comercialmente, nós tivemos o Concorde, que atingia Mach 2, a velocidade de cruzeiro dele era de Mach 2. Ela voou de aproximadamente da década de 70 até a década de 90, foi o voo dela. Aqui também eu vou deixar o link do vídeo para vocês nos comentários. É o regime de escoamento e a formação das ondas de choque sobre a superfície da aeronave. Eu vou colocar o vídeo para vocês, deixar o link o link do vídeo para vocês. Deixa eu ver se aqui ele vai funcionar. Resolveu não funcionar. A formação de uma onda de choque, ela pode ocorrer quando a gente tem um escoamento supersônico, que faz a inserção de um medidor, por exemplo, um tubo de Pitot. Nessa ponta a velocidade vai ser nula. Nós estamos desacelerando o escoamento de um regime supersônico para subsônico e, subsequentemente, para velocidade nula. Então nós vamos ter a formação de uma onda de choque em arco, uma onda de choque destacada. Isso aqui é importante, ter essa consciência aqui. Vamos fazer exercício depois, que nós vamos ter que levar isso aqui em consideração. No caso de choque, aqui é uma estrela, vela X1,
pelo telescópio dinamarquês, mostra claramente a formação de uma onda de choque em arco, bem interessante. No caso de choque oblíquo, aqui nós temos o escoamento sobre uma aeronave militar, choque oblíquo, aqui nós temos aqui a interação de choques oblíquos, e uma característica do choque oblíquo é que, à medida que nós aceleramos o escoamento, esse choque vai fechando sobre a estrutura. Nesse caso aqui, nesse segundo aqui, ele está a Mach 6, portanto aqui ele já está no regime hipersônico. Aqui é um regime que o aquecimento aqui é muito grande. Nós temos uma região pequena, menor do que aqui, ó, numa distância menor, variações das propriedades da corrente livre para a região aqui no interior do choque, aqui, depois do choque. Aqui nós temos uma região maior e aqui uma região pequena. Então aqui nós temos altos gradientes de propriedades que vão ter implicações no aquecimento significativo sobre a superfície. Então, no caso de escoamentos hipersônicos, o equacionamento vai ter que levar em conta essas características que podem causar dissociação dos gases. A equação dos gases ideais passa a não ser válida mais. Mas uma característica de escoamentos com choques oblíquos é que ele vai fechando à medida que ele é acelerado, fazendo uma região de maior aquecimento aqui sobre a estrutura. Hoje, o futuro, nós temos voos supersônicos. Um grande problema do voo supersônico é o boom sônico. Essa onda de choque formada é uma onda de choque forte que causa grandes variações das propriedades e que é ouvida por nós como um ruído muito intenso. Então tem-se projetos de aeronaves em regimes supersônicos que causam um ruído menor para poder viabilizar os voos comerciais supersônicos novamente. Também tem a questão, são dois problemas que nós temos hoje, né, de voos supersônicos comerciais. A questão do ruído e a questão do alto consumo de combustível. No caso de regimes hipersônicos, como eu falei, o aquecimento sobre a superfície é significativo, pode haver a dissociação das moléculas de gás, então a gente tem que tratar outras equações para o comportamento dos gases nos regimes hipersônicos. Também temos aqui, militarmente, mísseis hipersônicos, já vários estudos, vários desenvolvimentos. A Rússia recentemente afirma que tem capacidade de um voo hipersônico com alcance de 1.000 quilômetros, ela já disse que tem hoje. É muito interessante porque os sistemas de defesa não conseguem alcançar esses mísseis. A gente observa que é um tipo de míssil que tem um sistema de propulsão chamado de scramjet. Ele não tem um compressor, ele faz o uso das ondas de choque, aqui é um choque oblíquo, ele vai fazer o uso de ondas de choque subsequentes para aumentar a pressão e na câmara de combustão fazer a inserção do combustível e fazer gerar o empuxo depois. Então isso aqui é um projeto bem interessante. Então temos aqui uma corrida, né, militar que tem-se hoje para aeronaves hipersônicas. Nas próximas aulas nós vamos ter que fazer uma revisão de termodinâmica, as equações dos gases ideais. Como nós vimos, escoamentos compressíveis são essencialmente escoamentos de gases, então as equações de gases ideais vão ser importantes e as equações governantes. E depois a gente segue para escoamentos unidimensionais, escoamentos com variações de área e escoamento com ondas de choque, normal, oblíquo e no final lá em escoamentos hipersônicos. Então, eu vou deixar o link dos vídeos que eu não passei aqui nos comentários e até as próximas aulas.